Vídeo de hoje do canal do Nicola para te contar se existe algum investidor disposto a colocar muitos milhões de reais no Corinthians em reforços para 2023. Te atualizo também sobre uma informação que vem da Espanha e dá conta de que o Sevilha quer Pedro. Já no São Paulo, 3 boas opções para o gol. Vou fazer sugestões de jogadores interessantes para 2023. Informação do Palmeiras sobre o futuro do Endrick. Marcou um golaço nessa segunda-feira. Como é que andam as conversas entre o Endrick e clubes do exterior? Falo também sobre a SAF no Atlético Paranaense. Informação importante envolvendo o Santos e o Chelsea, além das últimas do mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, super bacana ter vocês por aqui. Antes de começar, 2 rápidos pedidos para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem, deixarem like. Depois para apertarem esse botão vermelho de inscreva-se, vocês ajudam pra caramba e mais do que isso. Vocês ainda passam a receber informações e notificações de tudo sobre o mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais, beleza? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que preparou cotações muito bacanas para essa terça, quarta e quinta-feira. Você tá ligado que tem Libertadores e Sul-Americana, certo? Como são decisões, sinônimo de cotações altas. Por exemplo, Atlético Paranaense e Palmeiras. Vitória do Furacão paga 3,90, o empate paga 3,26 e a vitória do Palmeiras paga 2,20. E eu vou no empate a 3,26. Tem na quarta-feira Vélez e Flamengo, vitória do time argentino 4,40, empate a 3,18 e a vitória rubro-negra a 1,94. Na quinta-feira, Sul-Americana, Atlético Goianiense e São Paulo. Vitória do Dragão paga 2,83, empate a 3,22. Também vou nessa. Vitória do São Paulo a 2,52. Para aproveitar essas e outras cotações bem legais, lá na 1xBet é super simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo desse vídeo. Já faz seu cadastro. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que o William, ex-Corinthians, será anunciado nessa terça-feira como novo reforço do Fulham. Só faltam os exames médicos, algo que todo mundo já imaginava a partir do momento em que ele deixou o timão. O atleta que vai ficar por uma temporada no Fulham tinha algumas outras sondagens do futebol europeu. A preferência pelo clube inglês se dá também pelo fato dele continuar podendo morar em Londres, onde esteve enquanto vestia a camisa do Chelsea e do Arsenal. Quero contar que Papagaio, ex-atacante do Ituano, que pertence ao Palmeiras, foi anunciado nessa segunda-feira num time chamado Banias, dos Emirados Árabes Unidos. Quero trazer as cifras oficiais do negócio. Palmeiras emprestou o Papagaio por uma temporada ao custo de R$1.250.000. Se o Banias quiser comprá-lo em definitivo, já está previsto em contrato o valor de R$5 milhões. Para fechar o giro de notícias, André, lateral direito do Bahia, pretendido pelo Porto de Portugal, renovou o seu contrato com o Bahia. Informação importante, festejada pelos torcedores do Tricolor. André parece ser bastante promissor. Quero falar agora sobre SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e os valores dos clubes brasileiros. Você sabe que Cruzeiro e Botafogo foram vendidos por R$400 milhões e o Vasco por R$700 milhões, certo? Pois saiba que o Atlético Paranaense garante que não será vendido por menos do que a soma dos 3 clubes, ou seja, R$1,5 bilhão. Essa declaração foi dada por Mário Celso Petralha, que é o presidente do Atlético, em entrevista recente à Rádio Bandeirantes. O Petralha considerou horrorosas as negociações dos 3 grandes e entende que isso inclusive presta um desserviço para outros times que estão no mercado. Também, de acordo com Petralha, hoje 2 empresas já assinaram com o Furacão um acordo na tentativa de acerto para a transformação de Sociedade Anônima do Futebol e depois para a aquisição de percentuais do Furacão, sempre com cifras extremamente altas. E para você entender o porquê de o Atlético poder cobrar tão mais do que os outros, valem alguns números. O Furacão fechou nos últimos 8 anos com superávites, ou seja, com lucro. O clube hoje tem, acreditem, R$152 milhões em reserva.
uma espécie de economia, uma poupança do Furacão, algo completamente diferente, por exemplo, dos seus rivais. O Botafogo e o Cruzeiro passavam por dificuldades astronômicas com dívidas superiores a R$ 1 bilhão. O único problema um pouquinho mais delicado do Atlético Paranaense diz respeito à Arena da Baixada. Hoje a dívida do estádio é de R$ 522 milhões. Embora o Furacão já tenha entrado na justiça e conseguido um primeiro parecer favorável, a ideia do Atlético é dividir a conta desse financiamento do estádio com prefeitura e governo do estado. Bora falar agora sobre o São Paulo e a busca por goleiros. Ninguém de forma oficial confirma, mas o São Paulo usará o ano de 2023 para fechar com um novo camisa 1. Queria sugerir 3 nomes de atletas que chegariam para resolver esse problema. O primeiro deles, Guillermo Ochoa, já é um veterano, 37 anos de idade, chamou bastante a atenção dos brasileiros nos confrontos em Copa do Mundo entre Brasil e México pegando tudo. Apesar de ter 37 anos de idade, segue como titular absoluto do América, um dos clubes mais importantes do país. O América, inclusive, é o vice-líder do campeonato, só 2 pontos atrás do primeiro. O contrato do Ochoa termina em 31 de dezembro e algum tempo atrás, em 2016, o próprio Ochoa revelou vontade de vir para o Brasil, especificamente para o São Paulo. Na oportunidade, ele custaria R$300 mil por mês. Se o São Paulo fizer uma proposta de pré-contrato, pode trazer o Ochoa de graça a partir de 1º de janeiro. Se a ideia for esperar um pouquinho mais, o São Paulo pode contratar 2 outros jogadores de bastante nome. O primeiro deles, Agustín Rossi, atleta que pertence ao Boca Juniors, titular absoluto e que vive um problema contratual. O vínculo dele termina na metade do ano, ele recebe R$59 mil por mês e as 2 primeiras propostas aceitas pelo Boca foram recusadas pelo atleta com direito à declaração pública do empresário dele, causando maior estresse. Recentemente, o Boca foi ao mercado e contratou o ex-goleiro da seleção argentina e do Manchester United, o Sérgio Romero. Com isso, é natural que o Rossi, em algum tempo, assim que o Romero esteja à disposição e em condições físicas, que o Rossi passe a ser reserva, aumentando as chances dele deixar o Boca em fim de contrato. Dessa maneira, o São Paulo teria 2 caminhos para ficar com o Rossi: esperar até janeiro para assinar um pré-contrato e contratá-lo em julho, ou tentar chegar a um acordo com o Boca mediante compensação financeira e antecipar a chegada do atleta de apenas 27 anos de idade, extremamente promissor. Para fechar a terceira sugestão, Marcelo Groi, que fez sucesso com a camisa do Grêmio e é o grande líder do Al Ittihad da Arábia Saudita. Já foi pretendido pelo São Paulo em outros momentos, inclusive no início dessa temporada. Na oportunidade, o Al Ittihad disse que nem sentaria para conversar com qualquer clube brasileiro, estava super satisfeito com os serviços prestados pelo Groi. O que eu consegui entender com pessoas próximas ao atleta é de que em junho de 2023, quando se encerra o contrato dele com o Al Ittihad, vai se encerrar também a passagem dele pelo futebol saudita. Já ganhou bastante dinheiro, tem bastante moral e gostaria de voltar ao Brasil. Seria alguém para chegar no gol do São Paulo e resolver os problemas. Concorda? Discorda? Use o espaço para comentários e indique goleiros para o tricolor. Bora trazer uma informação importante que envolve o Santos com os 2 lados da notícia. De domingo para segunda recebi de uma fonte minha importante, super conhecedora no mercado, a informação de que o Chelsea procurou recentemente o Santos com uma proposta. O clube inglês gostaria de gastar um dinheiro bastante elevado, não tenho acesso aos números, para ter a prioridade na compra de todos os atletas das categorias de base do Santos. Surgiu algum jogador no Sub-17, o Santos vai vender, precisa comunicar ao Chelsea. Surgiu um jogador do Sub-20, o Santos tem proposta, precisa comunicar ao Chelsea. Se o Chelsea cobrir a oferta, fica com o atleta. Antes de gravar o vídeo, fui checar essa história com o presidente Andrés Rueda por meio da assessoria. O presidente assegura que não tem nenhuma tratativa nesse sentido, descartou qualquer possibilidade. Como essa minha fonte é super confiável, é alguém que eu respeito bastante, achei importante trazer a notícia para você. O Santos desmentindo, garantindo não ter nada, e essa pessoa assegurando que o Chelsea está de olho na categoria de base do Peixe. E motivos não faltariam, né? O Santos é hoje, ou há bastante tempo, um dos principais clubes reveladores do futebol brasileiro. Robinho, Neymar, Rodrigo, Marcos Leonardo, Kaique, entre outros, são vários atletas formados nas categorias de base do Santos. Se você estivesse na pele do presidente do Peixe e de fato existisse essa proposta do Chelsea, qual seria o valor para dar ao clube inglês a prioridade em relação a todos os atletas da base? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião.
Bora falar agora sobre Pedro, atacante do Flamengo, possível jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo e alvo do Sevilla. Informação que vem da Espanha de um programa chamado El Chiringuito, bastante tradicional por lá. Segundo um repórter que participa desse programa, o Sevilla está de olho na contratação de Pedro e não se descarta a possibilidade de uma proposta oficial ao rubro-negro ainda nessa semana. Há pouco tempo você sabe que a janela de inscrições na Espanha, na Alemanha, na Itália, na França e na Inglaterra se encerra nessa quinta-feira, dia 1º. Então, se essa proposta não chegar entre hoje e amanhã, já dá para descartar qualquer possibilidade de acordo. Mas é o primeiro movimento de um clube europeu de olho num atleta que é muito acima da média no futebol brasileiro. Pedro, na atual temporada, já soma 48 jogos, 20 gols e mais 6 assistências. Desde a contusão do Bruno Henrique, ele passou a ter oportunidades como titular e tem dado tanta conta do recado que passou a ser uma possibilidade real de convocação para o Tite na Copa do Mundo. Só resgatar uma história curiosa, o Flamengo gastou 14 milhões de euros para comprá-lo da Fiorentina. Pagamento em 6 vezes, as 4 primeiras parcelas já venceram, as outras 2 serão em 2023. Em março desse ano, o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros, ou seja, 6 milhões de euros a mais do que o Flamengo investiu para comprar o Pedro. O Palmeiras ainda se colocou à disposição para oferecer mais um jogador nessa troca. O Flamengo, para não reforçar o rival, disse não. Imagino que se o Sevilla repetisse a proposta do Palmeiras, a chance de negócio seria bastante grande. Bora falar sobre Endrick. Você viu o golaço que ele marcou nessa segunda-feira? Palmeiras venceu por 5-2 o Atlético Paranaense em jogo das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. Verdão vencia por 1-0 quando ele recebeu de costas para o gol, deu um chapéu de chaleira no zagueiro e encobriu o goleiro com chute de fora da área, um golaço. Tinha um menino que tem só 16 anos de idade e segue causando excelente impressão. O Palmeiras venceu por 5-2 na quinta-feira, faz a partida de volta contra o Atlético no Paraná e pode perder por até 2 gols de diferença para garantir vaga na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na outra semifinal, o Corinthians venceu por 1-0 o jogo de ida contra o Flamengo. É exatamente por causa da decisão do Brasileiro Sub-20 que o Abel Ferreira decidiu adiar a possibilidade de estreia do Endrick no time principal. Ele até treina com os jogadores profissionais, mas é rebaixado para o Sub-20 nos dias das partidas. Existe dentro do Palmeiras uma suspeita de que o Abel pode dar a primeira oportunidade de relacioná-lo para uma partida no confronto marcado contra o Juventude. Esse jogo é pelo Campeonato Brasileiro e acontecerá no dia 11 de setembro, mas não passa de uma suspeita. Para completar sobre Endrick, queria trazer atualizações. Nicola, outro dia você falou que o Chelsea se reuniu com os pais do jogador e com o empresário. Sim, isso aconteceu no dia seguinte ao aniversário de 16 anos do Endrick. Tanto o Chelsea quanto o PSG, o Real Madrid e o Barcelona, que são os principais interessados na joia alviverde, ainda não oficializaram proposta. A alegação desses clubes é de que eles querem ver um pouquinho do Endrick atuando no time principal. Como eles só vão poder contar com o Endrick a partir dos 18 anos de idade, seria importante ter alguma mínima noção de como ele se comportará jogando no time principal do Palmeiras antes de formalizar essa proposta. Então, os próximos dias, semanas e meses serão decisivos para o futuro do atleta, cuja multa rescisória é hoje de 40 milhões de euros. Bora fechar o vídeo para falar sobre a possibilidade de um investidor internacional colocar muitos milhões de reais no Corinthians para reforços. Essa notícia surgiu nas redes sociais e foi atribuída ao jornalista André Hernan, dava conta de que o Kia Jorabichian, ex-interlocutor da MSI, voltaria ao Parque São Jorge, colocando cerca de 400 milhões de reais para reforços em 2023. Conversei com o Hernan, que assegurou que nunca disse nada disso, trata-se de uma fake news. Então, esqueçam essa história de que a Jorabichian já me parecia extremamente maluca desde o princípio, até porque o Kia, enquanto interlocutor da MSI, teve todos os problemas do mundo no Brasil. Ele foi acusado pelo Ministério Público de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Não podia, durante bastante tempo, nem pisar em território brasileiro sob o risco de ser preso. Isso não existe mais, só que imaginar que ele vai investir bastante dinheiro no Timão não é real. Quero ir além dessa história e resgatar um papo que eu tive recentemente com o Pedro Mesquita. Se você não associou o nome à pessoa, me refiro ao diretor da XP e responsável pelas negociações do Cruzeiro com o Ronaldo e do Botafogo com o John Textor. O Pedro Mesquita conversou com vários
dos fundos de investimento e possíveis investidores no mundo, em busca de parceiros para clubes brasileiros. E o Pedro Mesquita, sempre que foi sugerir os nomes de Cruzeiro e Botafogo, ouvia desses possíveis parceiros a possibilidade de um acordo com o Corinthians. O pessoal do outro lado da mesa queria saber se o Timão estava à venda. O Pedro chegou a procurar o Duílio Monteiro Alves, que é o presidente do Corinthians, afirmando que se o Corinthians se colocasse à disposição do mercado numa SAF, se tornaria o clube mais rico das Américas. Até porque havia bastante gente interessada em colocar muitos milhões de reais para se tornar dona do Timão. O Duílio Monteiro Alves respondeu a esse papo com Pedro Mesquita, assegurando que é inviável hoje imaginar a SAF no Corinthians. Era algo não aprovável pelo Conselho Deliberativo e pelos sócios. Então, diante disso, o Corinthians nem leva adiante essa história de contar com um investidor. Espero ter esclarecido tudo para vocês. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com todos nessa terça-feira. Ótimo dia para vocês, muita saúde e paz. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal, se inscreva também no nosso canal de cortes, o link está na descrição do vídeo. Abraço!